Vamos começar aqui então aquilo que o Senhor liberou e vai ser bênção na sua vida, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar com vocês nesse dia sobre as estações da vida de uma mulher. O inimigo das nossas vidas, da nossa alma, ele tem trabalhado muito nesse século, na terra, para destruir a nossa autoestima, para destruir a nossa autoridade. O inimigo, o diabo, ele não quer que a gente descubra quem de verdade nós somos. Porque enquanto nós não soubermos da nossa identidade, da nossa autoridade que Jesus nos entregou no nome dele, nós não vamos usar essa autoridade. Então o diabo, ele tenta nos enrolar o máximo que ele pode para destruir a nossa autoestima, a nossa valorização. E uma das coisas, um dos métodos que ele usa, amadas, é fazer com que a gente queira viver uma vida fora da nossa estação. Você já viu, quando nós estamos no verão, nós precisamos usar roupas adequadas para o verão. Não adianta nós estarmos no verão usando roupas de inverno. Nós vamos ficar extremamente desconfortáveis. E da mesma forma, não adianta se nós estivermos no inverno, nós vestirmos roupa de verão. Nós também vamos ficar inadequadas, vamos ficar desconfortáveis. E assim também é na nossa vida. O diabo, ele faz um trabalho de distração, de bombardear mesmo a nossa autoestima para nos tirar da nossa verdadeira estação, da estação que é a nossa vida agora, para nos levar lá para o passado ou lá para o futuro. Então o diabo, ele faz o que com a gente? Ele quer que a gente fique oscilando entre passado e presente, entre presente e futuro. E isso é péssimo para nós. Por quê? Quando nós ficamos oscilando entre presente e passado, a nossa vida do passado, aquela pessoa que nós já fomos quando éramos mais jovens, que nós já fomos quando nós éramos solteiras, enfim, dentro da tua experiência de vida aí. Quando você fica oscilando entre presente e passado, fica com um pé no presente e um pé no passado, nós começamos a ficar com a nossa autoestima abalada. Por quê? Começamos a ficar deprimidas, entristecidas. Por quê? Porque o passado, tenha ele sido bom ou ruim na sua vida, o passado não vai voltar. Já ficou para trás. E quando o diabo nos pressiona, nos empurra para vivermos oscilando entre o presente e o futuro, nós começamos a ser ansiosas, precipitadas. Por quê? Ficamos ansiosas? Porque o futuro, nós podemos ter planos e sonhos, mas o futuro pertence a Deus. Nós não temos poder sobre o futuro, nós não temos como ter certeza do futuro. Então essas incertezas, elas começam a gerar muita insegurança no nosso coração. O que Deus de fato quer de nós é que nós estejamos vivendo, cada uma de nós, que nós estejamos vivendo dentro da estação do presente. É claro que nós sabemos o nosso passado, as nossas origens, de onde viemos, os nossos processos. E é claro que nós temos objetivos de futuro, sonhos, coisas que almejamos, que tentamos planejar, mas nós precisamos estar adequadas dentro da nossa estação. Se nós estivermos dentro da nossa estação, nós vamos nos sentir confortáveis, bem equipadas, bem estruturadas,
nós vamos sentir paz, nós vamos sentir leveza, porque o Senhor, Ele vai trabalhando no nosso dia a dia de uma forma que a gente consiga entender, que a gente consiga compreender. É muito importante essa questão de estações, de tempos. A palavra de Deus, ela é muito rica quando ela fala a respeito dos tempos de Deus. Se você vai lá no livro de Eclesiastes, lá você vai encontrar o Senhor falando que há um tempo para todas as coisas. O que Deus está falando? Existem períodos que nós vamos chamar hoje aqui de estações. Então, em Eclesiastes fala isso. Se você vai estudar ali o livro onde Salomão escreveu, Salomão, ele escreve em 3 momentos da vida dele. Quando ele é muito jovem, ali na meia-idade e na velhice, né, que ele está escrevendo. Então, se você vai ver a história toda de Salomão, o livro de Eclesiastes, você vai vendo a importância dos tempos na nossa vida, a importância das estações. A palavra de Deus fala há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, mais uma vez, Deus falando conosco sobre o tempo. E é incrível porque Deus usa muito a natureza, coisas que nós podemos observar na natureza para nos ensinar, né, na nossa própria vida. E foi assim que Deus trabalhou comigo durante um período. Eu estava oscilando entre passado e presente. Eu estava oscilando entre presente e futuro. Então, muitas vezes eu me encontrava triste, deprimida, lembrando de situações do passado que eram confortáveis para mim. Presa em algumas situações do passado. E isso me gerava tristeza, me gerava angústia. Porque, como eu disse para vocês, o passado já ficou para trás. E algumas outras vezes, aquela ansiedade de como será o futuro, como que eu vou fazer tal coisa, como que eu vou resolver tal coisa, como que vai ser isso? E isso me gerava o quê? Ansiedade. Até que o Senhor começou a ministrar na minha vida. E Ele usou uma coisa da natureza. Ele usou uma árvore. E eu quero usar esse modelo com você também. Na frente aqui da minha casa tem um pezinho de árvore que eu vi esse processo, por isso que o Senhor, quando Ele ministrou comigo, Ele me mostrou essa árvore, porque eu vi essa árvorezinha ser plantada desde uma muda e eu vi essa árvorezinha crescer. E o Senhor falou assim comigo: filha, a tua vida é como uma árvore. Houve um tempo em que essa árvore, em que você só se preocupava com o teu crescimento. Então observa, uma árvore quando ela começa ali desde uma mudinha e ela começa a crescer, a árvore, ela tá crescendo só para ela, né? Até ela encorpar, até ela formar raízes, até ela crescer numa determinada altura, que dali começa a vir mais folhas, mais galhos, e ali aquela árvore ela vai ter um rumo. Algumas árvores produzem flores, outras árvores produzem frutos, dos mais variados frutos. E assim também é a nossa vida. Deus me mostrou que quando eu era mais jovem, solteira, eu estava ali vivendo para mim mesma. Então eu estava crescendo, tomando corpo, tomando forma. Naquela época, eu tinha uma vida independente, não tinha marido ainda, não tinha filhos ainda. Então, todo o meu esforço, todos os meus sacrifícios de trabalho e tudo mais, era canalizado apenas para mim mesma, apenas para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento pessoal. E queridas,
Isso era bom. Isso era muito bom. Então, assim, era muito bom eu poder pegar todo o meu salário daquele mês e gastar comigo mesma. Era muito bom eu não precisar prestar contas. Era muito bom eu poder comprar as coisas que eu queria, como eu queria. Era muito bom eu poder viajar na hora que me desse na telha. Então, era uma vida que eu vivia somente por mim mesma. E isso era bom. Mas aí o que aconteceu na minha vida? Eu fiz, durante o meu crescimento aí, né? A minha árvore cresceu e eu quis dar frutos. Então, eu me casei, tive os meus filhos, não exatamente nessa ordem, mas comecei a produzir frutos. Eu fui uma árvore escolhida para dar frutos chamados filhos. Existem mulheres que têm um outro chamado. Elas não vão dar frutos chamado filhos. Elas vão dar flores. Elas estão ali para trazer perfume, para trazer beleza, para trazer outras coisas. Porque cada uma das criações de Deus tem um propósito nessa terra. E todas nós, todas as árvores vão gerar sombra. Todas as árvores podem gerar sombra para alguém. Pode gerar refrigério para alguém. Então, eu conheço algumas mulheres que depois que cresceram e ganharam força, deram flores. Outras estão sendo sombra para os seus pais, para os seus amigos. Então eu conheço tantas mulheres que não tiveram frutos, filhos naturais, mas cuidam dos seus pais como se eles fossem filhos, na velhice deles, cuida dos seus amigos, cuida de pessoas, cuida de órfãos, faz trabalhos para ajudar vidas, e isso é tão maravilhoso. Então, cada uma de nós tem um propósito nessa terra. O Senhor Jesus, um dia ele ficou bravo com uma figueira. E porque ele chegou até a figueira já era grande, já era formada. E a figueira, se ela recebeu esse nome de figueira, ela tem um propósito, ela precisa produzir figos. E o Senhor Jesus passou ali, sentiu fome, foi buscar um figo na figueira e a figueira estava vazia, ela não tinha os figos. O Senhor Jesus falou, então de hoje em diante você não vai mais dar frutos. No dia seguinte, a figueira amanheceu seca, sem flores, sem folhas, sem sombra, seca. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito na vida dela, que era ela ser figueira, gerar figos. Mas nem toda árvore é figueira, nem toda árvore é para gerar figos. Então não adianta, por exemplo, um eucalipto, ele não vai ser cobrado por Jesus para dar figos, porque um eucalipto não foi chamado para isso. O eucalipto vai ter outro uso, ele vai purificar o ar, ele vai gerar madeira, enfim, outras coisas, outros propósitos. Então, Deus jamais vai nos cobrar de algo que Ele não nos chamou para fazer. Então, isso é a primeira coisa que precisa apacentar o seu coração. E aí, o Senhor continuou ministrando comigo. Então, filha, quando você era jovem, a sua vida era outra porque você vivia somente para você, para aquilo que você queria. Mas a partir do momento que você gerou frutos, que você gerou filhos, que você se casou, você entrou numa nova estação. E você precisa ficar bem com isso. Aquilo que era do passado, passou. E ok. Porque às vezes, amadas, a gente acha que no passado a gente produzia mais. Às vezes a gente acha que no passado a gente tinha uma independência que nos fazia mais felizes.
E isso estava passando pelo meu coração naquele momento. Quando nós temos filhos, é uma missão ter filhos, né? Porque é uma responsabilidade de criá-los, mas muitas vezes eles tomam escolhas, eles têm escolhas que não são coerentes com aquilo que a gente queria para a vida deles. E aí a gente sente um certo nível de fracasso. Até a gente entender que os nossos filhos, eles têm realmente livre-arbítrio e a sua própria identidade. E o que nos cabe como mães é apenas estar ali orientando, apoiando. A palavra de Deus diz que eles vão sim, num determinado momento, lembrar de todos os nossos conselhos. E eles vão ter isso na memória, no coração e vão seguir isso, né? É a palavra de Deus que nos promete. Então nós precisamos ter essa paz no coração. Mas, voltando à situação da árvore, então o Senhor me ensinou que eu estava mal posicionada na minha estação. A minha estação chegou um tempo de gerar folhas e frutos. Não adiantava mais eu querer viver somente para mim mesma. Deus me mostrou que todo sacrifício que eu estava fazendo na minha vida foi para quê? Para que eu gerasse os frutos. Então todo o meu empenho, todo o meu esforço, toda a força que eu canalizei foi para quê? Para que gerasse frutos. E isso foi bom. E isso é bom. E eu quero te dizer que uma vez que nós produzimos aquilo que Deus nos chamou para produzir, o Senhor vai recolher esses frutos. Então, se você produzir os seus filhos, o Senhor um dia, Ele vai recolher os frutos e enviar os frutos, para que os frutos gerem sementes em outros lugares, outras famílias, uma continuidade. Mas nós que somos como as árvores, depois de gerarmos frutos, as nossas folhas vão cair, porque toda a nossa energia nós usamos para gerar os frutos. Aí chega uma hora que a gente precisa renovar as próprias folhas. Então aquelas folhas vão cair, mas vai passar um tempo, mais uma estação, e nós vamos começar a florescer de novo. E virão outros frutos, outra folhagem, e nós vamos produzir uma nova sombra. Então, existem mulheres que passam por uma situação que os filhos já se foram, já casaram, já cada um tomou um rumo diferente na vida. E essa mulher se vê sozinha. Às vezes essa mulher fica viúva e se vê sozinha. Então, o que acontece? Essa mulher, ela já produziu durante a vida dela frutos, folhas e sombra. Mas existe uma estação em que nós nos vemos com os galhos pelados, secos. E ninguém quer ficar assim, né? Ninguém quer ser uma árvore depenada, né? Sem folhas. Mas, com certeza, se aquela árvore permanecer se nutrindo do sol, se nutrindo da água, essa árvore, ela vai florescer novamente, vai gerar frutos novos. Então, essa mulher precisa entender que ela não precisa ficar preocupada com a próxima estação, com a estação futura. Ela tem que entender que ela vai passar por um processo, mas ela vai florescer de novo. Se nós estivermos ali nos alimentando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso sol, é o nosso alimento. Se nós estivermos nos nutrindo, nos hidratando do Espírito Santo, de Deus, que é um rio de águas vivas, nós vamos sim continuar e nós vamos gerar novos frutos. Em nome de Jesus. Então, queridas, a árvore, ela vai se renovar. Respeite
a tua estação. Se você ainda é uma árvore que está em formação, não fica vivendo numa ansiedade do futuro. Aproveite a tua estação. Se você é uma árvore que já se fortaleceu, já cresceu, já está com muitas folhas, peça a Deus para usar a tua sombra, o teu equilíbrio, o teu conhecimento, a tua beleza, as tuas palavras, para você abençoar pessoas. Se Deus te chamou para figueira, dê figos. Mas se Deus te chamou para eucalipto, dê também a madeira, dê o óleo, o perfume. Em nome de Jesus. Se você está no momento da tua vida que você já floresceu, você já deu frutos, mas você se enxerga hoje como uma árvore, somente com os galhos e a raiz, sem folhas, sem flores, sem frutos, permaneça na presença de Deus. Permaneça se alimentando da palavra dele, da água da vida, que ele é fonte nas nossas vidas. Em nome de Jesus, logo, você vai começar a florescer de novo e vai dar uma sombra nova, um fruto novo. Nós nos desgastamos muitas vezes para produzir as nossas flores e os nossos frutos, mas o Senhor, ele tem visto todo o nosso esforço e todo o nosso sacrifício. E ele se alegra quando nós conseguimos atingir os propósitos para o qual nós fomos criadas. Nós temos que ser aquela mulher que Deus nos fez para sermos. Então, que você encontre paz no seu coração, alegria no seu coração, de acordo com a tua estação hoje. Que Deus te abençoe.